Olha, esse assunto sobre crente dentro das nossas igrejas é um título que a Bíblia dá para um exercício de uma fé genuína em Cristo. Mas, na verdade, eu não gosto muito da expressão crente, porque a própria Bíblia vai dizer que crente até os demônios são. Eu gosto mais da expressão cristão, que sinaliza uma reprodução diária do Cristo vivo por meio da nossa vida. E, na verdade, a grande crise que a igreja evangélica vive nesta última hora é que ela está lotada de crentes, mas escassa de salvos. Tem muitas pessoas crentes, mas pessoas que não são salvas. Se você fizer uma enquete dentro das nossas igrejas hoje e perguntar quem tem certeza da sua salvação, muitos vão se apresentar, se tiverem coragem, que ainda não tem certeza da salvação. Se anunciar, se Jesus voltar agora, tocar a última trombeta, você tem certeza que você ouvirá que você está salvo? Você vai presenciar muitos nãos. E eu vou um pouco além. Como os missionários estão pagando com a própria vida em nações que são oposição ao cristianismo, e missionários estão sendo queimados, sendo fuzilados, enforcados. E se você pegar essa multidão de crente hoje que está dentro das nossas igrejas e botar num paredão e falar assim, ou você nega Cristo para continuar vivendo, ou você vai morrer confessando. Você vai se espantar como muitos vão negá-lo, vão optar para continuar vivo do que ser mortos em favor do Cristo. Por quê? Porque as nossas igrejas, ela entrou por um caminho de números, uma vida quantitativa, e desprezou a vida qualitativa. Ou seja, o que vale é ela estar cheia, e não o destino que esses crentes ou essas pessoas seguirão. Então, é uma grande crise. Crentes, mas não salvos. E a luz da Bíblia não é diferente, porque na Bíblia apresenta uma pessoa que era crente o tempo todo, mas não era salva. E via anjo, fazia voto, mas não era salva. Essa pessoa era Jacó. E quando você ler Gênesis, capítulo 32, após passar o val de Jaboque, você vai ver no versículo 24 escrito, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu, e vendo este que não prevaleceria contra ele, tocou na junta de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele lhe disse, não deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? Perguntar aqui o teu nome, o anjo do Senhor sabia que ele se chamava Jacó, mas na originalidade está perguntando aqui, qual é o teu caráter? Qual é o teu caráter? E Jacó está dizendo, Jacó. Aí o anjo disse, então não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, que é campeão, vencedor, aquele que lutou com Deus, que está com Deus. Vou mudar teu nome para Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens,
e prevaleceste. Então, é nesse momento que Jacó vai ser salvo, vai ser transformado pelo próprio Deus. Agora, quantas pessoas estão dentro das nossas igrejas que não estão salvas? Porque são religiosos, fazem voto, verem anjos, têm visões, choram, pulam, cantam, saltam, mas são apenas religiosos, são crentes, mas não são salvos, não têm uma convicção plena de quem é Jesus, da essência do Evangelho, de vida eterna, de esperança na segunda vinda de Jesus. São crentes, mas não são salvos. Não têm alegria da salvação. A prova disso é que quando vem uma luta, quando vem uma crise, quando vem uma provação, vão embora, largam tudo, viram as costas, desaparecem. Por quê? São crentes, mas não são salvos. Estão ali porque se sentem bem, é como um entretenimento, é como um lazer, é como uma terapia. Passou aquele momento, não vivem Cristo, não devotam Cristo, não têm a imagem de Cristo no corpo, na vida. Porque são crentes, mas não são salvos. Essas pessoas estão correndo risco. Primeiro, porque estão sendo usadas como um produto comercial ou mercantil. Segundo, porque não têm experiência nenhuma com Jesus. Terceiro, porque estão perdendo o seu tempo, porque não tem garantia de vida eterna, não tem alegria da salvação. E por último, pessoas que estão sendo usadas como produto. Isso é um crime, isso é algo muito grave. Essas pessoas não recebem o ensino da verdade. São crentes, mas não são salvas. São pessoas que não são capazes de oferecer a sua vida por Jesus, como Estevão, como Paulo, como os heróis da fé, como os missionários no campo, porque são salvos. Digo, são crentes, mas não são salvos. Não produzem fruto do Espírito, que é o maior testemunho da garantia da salvação. Estão dentro das nossas igrejas, estão lotadas, mas de crente. Mas as nossas igrejas não precisam de crente, precisam de pessoas salvas, de discípulos, de pessoas que reproduzem Cristo, que refletem a glória de Deus, que dão testemunho da verdade, que a vida deles sejam a própria Bíblia, a própria Sagradas Escrituras, que a sociedade veja Cristo neles, e não mais um número religioso. Então, diante dessa lástima, eu sugiro que é hora das nossas igrejas rever os seus conceitos e voltarem ao Calvário para viver a essência do Evangelho, para que não ofereça somente paliativo, mas que ofereça aos nossos crentes a essência da verdade, onde os nossos crentes possam ter convicção plena de que são salvos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé.